Ahora le damos la bienvenida a Vinicius Cobas, un futurista en marketing y tecnología que ha sido invitado como TED Speaker y es un estratega en inteligencia artificial y transformación digital. Vinicius es autor del bestseller Creando marcas en la era de las distracciones y cuenta con más de 15 años de experiencia ayudando a empresas a innovar y adaptarse en la era digital. Tu charla de hoy es No es la IA, eres tú. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bienvenido, estimado Vinicius. Muchas gracias. El podio es tuyo. Muchas gracias. Gracias a todos que estamos por acá. Empezamos. Pues justo la intención de esa charla, de esa conversación, no es la IA, eres tú. Tomando como máxima la frase, ¿no? Que no eres tú, soy yo. Me gustaría complejizar un poquito con esa idea de que no es sobre la inteligencia artificial. Es sobre nosotros en este entorno donde la inteligencia artificial pues pudiera así impactar nosotros, nuestros trabajos, nuestro día a día. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre que no es la inteligencia artificial, más bien eres tú en ese entorno de inteligencias artificiales. Y me gustaría iniciar esa conversación con esta provocación, ¿no? Mis charlas normalmente son muy provocativas, son muy que, más que dejar respuestas, me gustaría plantear preguntas hoy. Y quizá la principal pregunta que tenemos que empezar a cuestionarnos es, ¿a qué viene la inteligencia artificial? La inteligencia artificial viene por tu mentalidad, viene por tu forma de ver tu trabajo, de ver tu carrera, de ver cómo haces softwares. ¿No? Con el vibe coding me encantó la conversación hace poco. Viene también por la forma de la intersección entre la filosofía, la antropología y lo que vemos en las pantallas, como la primera charla también que fue fenomenal. Y ahora también como vemos el deporte. Entonces la inteligencia artificial viene por tu forma de ver este mundo, eso es lo más importante. Hablamos de modelos artificiales, pero me gustaría provocar qué pasa con la inteligencia orgánica dentro de un entorno de artificialidades. No es la IA, eres tú, y por lo tanto la ventaja competitiva que tenemos hoy en día no es en torno a quien tiene los mejores dispositivos, la mejor parafernalia, creo que así se dice. Yo soy brasileño, por eso hablo como par de sufrir con ese portuñol. Pero tenemos que hablar sobre que la ventaja competitiva es sobre quien logra reentrenarse, quien logra volver a establecer este vínculo entre quién eres tú en torno digital, ¿no? con la inteligencia artificial. Entonces, aquellos que consiguen buscar reentrenarse a sí mismo, adaptar procesos de trabajo, ahora sí con inteligencia artificial, podrá entonces lograr tener esa ventaja competitiva en ese entorno de mucha competitividad provocada por la inteligencia artificial. Eso es importante. Los modelos de inteligencia artificial, los conocidos como LLM, vimos hace poquito, ¿no? Este término, los modelos de lenguaje largo, se actualizan entre 6 a cada 12 meses. Una actualización realmente buena. Hay pequeñas actualizaciones, pero una actualización realmente importante suele pasar entre semestres, ¿no? Sin embargo, quando vemos que quando um modelo de inteligência artificial se actualiza, também se actualiza tu modelo de inteligência orgânica, tu modelo de inteligência natural. Porque se hablamos de capacidades extendidas, capacidades ampliadas provocadas por la inteligência artificial, também hablamos que tu inteligência orgânica também tem impactos. Então, a pergunta que queda é, estamos actualizando-nos junto com a atualização do modelo de inteligência artificial? No importa si trabajas 40, 50, 30 años en lo que tú haces, está muy bien, eres un clásico, pero los clásicos salen de moda también, porque la inteligencia artificial cambia las formas de trabajar, cambia las formas de hacer lo que haces durante décadas. Entonces, hace poquito había un programa en Radio Fórmula de que nos puso a todos iguales, ¿no? Estamos en una carrera, vamos de Fórmula 1, estamos a punto de dar la salida de la carrera, estamos iguales, competimos. Hoy en día un adolescente en su cuartito podrá competir con una empresa grande porque tiene acceso a modelos de inteligencia artificial con capacidades muy similares. Entonces, más que el ferro, más que la estructura, es cómo entrenas tu capacidad de entender la inteligencia artificial en ese entorno de alta competitividad. Entonces, actualizarte y entender que lo que creímos que habíamos sabido ya no es relevante en ese entorno. Es un poco retador, pero por ahí va. Entonces, más que usar inteligencia artificial, lo que me gustaría que a partir de hoy pudiéramos entender
que não vamos usar inteligência artificial. Isso é uma transação. O uso é solamente algo funcional. Vamos começar a pensar inteligência artificial. Porque mais que buscar ler como a IA te responde na pergunta, tienes que buscar racionamento. A IA simula um racionamento, pero poderás aprender muito mais em como a IA chegou a essa resposta do que a resposta mesma. Então, mais que usar inteligência artificial, necessitamos replantear a forma que pensamos com inteligência artificial. Vemos a curto prazo, esse é um dado do Fórum Econômico Mundial para os próximos 5 anos, 2030 estamos falando, que em 5 anos teremos cerca de quase 200 milhões de empregos, puestos de trabalho, que hoje em dia não existem, que não estão disponíveis para postular-te ou para crescer na empresa. E por outro lado, temos cerca de 100 milhões de trabalhos que vão deixar de existir. Seguramente os que estamos aqui estamos mais preocupados em os que vão começar a aparecer. Pero hay que plantearnos, estamos de qué lado de la moneda, de charco, como se dice en México. Del charco que va a tener 200 millones de trabajos nuevos, maneras de hacer trabajos nuevos, o del otro lado del charco de 100 millones de trabajos que van a desaparecer. No hay que usar IA, hay que pensar inteligencia artificial. E gran parte desses trabalhos novos, 82% desses trabalhos novos, estão em torno a áreas que não são de tecnologia. Inteligência artificial não é para tecnólogos. Os tecnólogos falam de IA há décadas. Nós, gran parte dos que estamos aqui, que não somos tecnólogos, sí temos que preocuparnos com a inteligência artificial. 82% de los trabalhos vão em torno a saúde, finanças, aqui temos muitos, comunicação, manufactura, logística, e poderia eu extender-me. Então, se não te dedicas à área de tecnologia, tens que preocupar-te muito mais daqueles que sí se dedicam à tecnologia. Olha, essa gráfica é muito relevante. Nós vemos como é o IQ, se dice IQ, de las inteligências artificiais. Todavía eres resistente ao cambio, à forma de começar a pensar com inteligência artificial. ¿Por que não pensarias com inteligência artificial se as inteligências artificiais de momento temos capacidades todavía mais superiores que a capacidade humana? Aqui a grande maioria está a 130 no nível de gênio, não? Estamos acá em Iris, em este evento de Iris. Pero o promédio humano de la porta para fora é em torno a 100. Pero o modelo 3, que é o modelo mais inteligente à fecha, é o modelo que tem cerca de 135 mais ou menos de capacidade intelectual. Então, como podemos, e aqui abaixo vemos cloud, que é o que Paulo IT está utilizando, o modelo de Anthropic, e tem muita capacidade para desenvolver softwares e tudo isso, no Artifacts. Pero vemos capacidades ampliadas, vemos capacidades que poderão extender nossa própria capacidade humana. Isso é muito importante, não há dúvida. Sin embargo, se pode eu complementar o que já sabes ou o que já haces com uma capacidade artificial que expande um pouco tus capacidades de inteligência, pois por que não? Isso é mais relevante quando falamos de profissionais que já superaram este rango de idade. Vemos que eu tenho 34 para os que se perguntam. Mas entre os 20 e tantos é onde chegamos ao nível mais importante de inteligência cognitiva, não? Natural, orgânica. Depois desse rango de idade, tristemente, pois por ordem natural, orgânica, começa a declinar tua capacidade de inteligência. Então, o que eu propongo hoje é uma hibridação. Uma hibridação de que se já identificaste que te vas para allá, e seguramente vas para allá se sigues vivo, temos então que compensar essa capacidade de inteligência com uma capacidade, pois que está artificial, com a inteligência artificial. Então, vemos que a IA poderá ajudar-nos a permitir seguir expandindo nossas habilidades. Como pensei na charla, as inteligências artificiais podem expandir nossas capacidades. Se eu me limito a utilizá-las, também me limito a competir com o mercado. E é uma gráfica muito importante, mais que a perspectiva orgânica, biológica, humana, vemos no mercado, estamos vivendo um contexto de muita produção de informação. Cada vez mais é mais difícil consumir tanta informação, tanto conteúdo, tanta oferta mediática e também de bens e serviços. Por outro lado, tua capacidade de atenção é limitada, não tens capacidade de estar consumindo informação constantemente. Então, aqui é uma inflexão onde temos que competir por a atenção do usuário, do comprador, do cliente, mas também a nossa mesma. Não podemos consumir informação a nível que se produz. Então, a inteligência artificial poderá performar em essa etapa dessa inflexão entre a produção de informação, e quando digo informação, poder dizer produção de serviços, produtos, o que seja, e por outro lado, como podemos seguir consumindo tudo isto, e aí entra a inteligência artificial.
Entonces, aquí va mi propuesta, justamente es lo que ando publicando en algunas investigaciones recientes de algunas revistas científicas, que la inteligencia artificial es una mente ampliada, es una mente extendida, es una capacidad ampliada de tus propias capacidades. Si tus capacidades son limitadas, la ampliación de tu inteligencia con inteligencia artificial también será limitada, para no decir tonta. Entonces, si yo tengo capacidades cognitivas de alta importancia, a ampliação dessa capacidade vai ser cada vez mais e melhor ampliada. Aqui pongo um pouco de Harry Potter porque há uma pequena parte da película de um pensadeiro, onde Dumbledore saca os pensamentos e põe um pensadeiro. É muito mais fácil entender tu pensamento em uma mente externa. Não? A mente interna, pois já está muito queimada. E aí entra um término importante, e é como me gostaria começar a ver a Grupo Salinas e as demais empresas que estão a partir de hoje, não? Frontier Firms, como se ha acunhado a OCDE e também Microsoft e também LinkedIn ultimamente ha publicado muito em torno às empresas que são pioneiras na adoção estratégica da inteligência artificial generativa. Como podemos chegar a ser uma empresa pioneira? Há 3 passos, não? Há 3 fases iniciais. A fase primeira é a que estamos a maioria de nós, onde temos inteligência artificial assistida, que quer dizer quando o humano decide trabalhar com assistente de inteligência artificial. Lê-se ChatGPT, Gemini, Grok, o que seja que trabalhas hoje em dia. Então, a fase 1, se não estás aí, estás atrasado. Então, quando eu trabalho, eu como humano, aqui que a grande maioria somos humanos, trabalhamos com inteligência artificial assistida, que vai apoiar-nos neste processo. A fase 2 é quando eu já começo a utilizar agentes. Então, mais que eu trabalhar com inteligência artificial, eu tenho um coworker, tenho um companheiro de trabalho que é um agente de inteligência artificial. Regresso a mencionar que a empresa Paletti trabalha com agentes de IA que te permite fazer softwares. Então, eu tenho coworkers e fase 3 justamente é quando eu já sou um chefe, já sou um boss de um agente de inteligência artificial que tem uma intervenção quase muito baixa humana. Então, há pouca intervenção humana porque os agentes conversam com outros agentes de IA que podem executar ações. Pero claro que há uma delegação, há uma indicação, há um liderazgo humano. O humano sempre é líder. Há que acordarmos disto. E aí chegamos justamente à temática de que nós já seremos diretores, jefes, coordenadores de colaboradores que não somente são solamente humanos, também são humanos com capacidades ampliadas com inteligência artificial. Então, já começarás a ser um agent boss. Todo colaborador de qualquer empresa terá também que ter habilidades directivas de liderazgo, mas não para dirigir um humano, e sim dirigir um agente de inteligência artificial, que poderá ser aún mais difícil. Então, vamos a pensar nessa mentalidade, não? Que não é a IA, eres tu, e requeres que tenha uma habilidade de direção não de humanos, e sim de agentes de IA, que, repito, poderá ser aún mais complexo. Agora, se nos perguntamos em quanto ao retorno da inversão, essa é uma investigação muito recente de Snowflake, que é uma grande empresa de dados, assim como Oracle, obviamente. Então, que um retorno de 1,41 centavos de dólar por cada $1 invertido. Então, se estás todavía pensando se é um retorno de inversão adequado, pensemos, não? Que analisando de forma macroeconômica, se eu invierto $1, poderá generar quase $1,5 por inversão em inteligência artificial. E claro que este caso, podemos ver com produtividade, performance, não suplantar profissionais, mas ampliar a produtividade de pessoas que trabalham nas empresas. Não sou a favor de despidos, sou a favor de contratações de agentes de inteligência artificial. Então, algumas reflexões para finalizar já essa conversação. Aqui pensar que não vai ganhar essa carreira de competitividade quem treina melhor a inteligência artificial, mas sim quem reentreina melhor a si mesmo. É uma barreira, é uma fricção. Eu trabalho como consultor de várias empresas em México, justamente para fazer essa hibridação entre humano e máquina, que é minha área de investigação doutorado. Meu doutorado investiga essa área justamente de como podemos falar melhor com as máquinas. Então, aí vemos, não, de que quem vai ganhar essa competitividade não é quem vai treinar melhor os fierros, porque aí estão os cables, os conectas de funções, mas quem vai reentrenar-se melhor a si mesmos. Aí está o principal reto. Por outro lado, também temos que pensar em redesenhar processos. Os processos que temos hoje em dia estão muito bem hechos, han funcionado, mas quando falamos de uma nova estrutura de trabalho ou de fazer as coisas, temos também que volver a ver os processos que temos. E processos que estão hoje em dia, não tão buenos, que estão
chuecos, que estão um pouco não adequados, pues vão seguir malos. La IA não melhora processos, la IA vai ser com que esses processos mal desenhados pues sejam ampliados. Então, mais que utilizar inteligência artificial, há que pensar como estão nossos processos para que a inteligência artificial pueda ter melhor trabalho, não? Pueda funcionar melhor. Não é IA versus personas. Eu suelo publicar muitos conteúdos de inteligência artificial em minhas redes sociais e o principal comentário que recebo é como uma detracção ante a inteligência artificial. Não há que pensar que a inteligência artificial pelea com nós. E sim, mais bem, temos que pensar como podemos nós, como pessoas, como humanos, reentrenar-nos com a inteligência artificial. Não maximizar o que já hacemos de bem. E o que hacemos, pues, há que melhorar a inteligência artificial. E aqui vai uma grande provocação do futuro não espera. Constantemente estou em esses ambientes e vejo que há muitas ideias boas, mas pouca execução. E aún a execução às vezes não é consistente. E o futuro não espera. A competitividade está à porta e cada vez mais teremos mais atrasos se não nos movemos hacia o futuro que não espera. Aí comparto um QR Code que é uma newsletter onde eu constantemente comparto ferramentas de inteligência artificial à la fecha. Eu lhe invito que realmente escaneie e que se registre, porque a cada semana eu comparto minhas perspectivas em quanto às ferramentas, aos modelos de linguagem que temos que utilizar para manter-nos à vanguarda. Se não queres escanear, podes googlear redes sociais e vas encontrar essa liga para que se inscreva e que possam seguir tendo um pouco mais de atualizações em quanto à inteligência artificial aplicada ao trabalho. Eso es todo, muchas gracias por estar acá. Sí. Muchas gracias, Vinicius, muchas gracias. Bien. Muy interesante, muy padre esta reflexión justo en estos momentos donde está cambiando tanto, donde ya estamos en la ola de la inteligencia artificial y pues siempre está este miedo de si nos van a conquistar las máquinas y nos van a reemplazar. Creo que Vinicius nos expone que más que un reemplazo debe ser una extensión y un apoyo de nosotros. Algo que estamos haciendo en Iris es que también ya estamos creando nuestros agentes y les estamos poniendo nombres. Entonces, uno que es para ser protopersonas está inspirado en un compañero que se llamaba Tony y entonces ahora es el ProTony, ¿no? Entonces, es padre como cada una de las herramientas que usamos para diferentes procesos ya lo vamos poniendo y bautizando con su nombre, ¿no? Entonces, muy padre la reflexión de Vinicius, muchas gracias.